Com exceção do jornalista do UOL, ninguém tem dúvidas de que as medidas de restrição da atividade econômica adotadas indiscriminadamente por governos e festejadas pela imprensa estão gerando uma onda crescente de miséria ao redor do mundo. Segundo previsão da Oxfam, uma organização internacional de combate à pobreza, mais de 4 milhões de pessoas morreram em 2020 de fome como consequência direta das medidas de combate ao nosso atual problema sanitário global. Ainda segundo a instituição, 122 milhões de pessoas podem ser levadas à beira da fome este ano como resultado dos impactos sociais e econômicos causados pela pandemia. Trazendo a situação para o Brasil, de acordo com a Oxfam, mais da metade dos lares brasileiros conviveu com algum grau de insegurança alimentar nos últimos 3 meses de 2020 e cerca de 19 milhões de pessoas passaram fome no período. Já a ONU, por sua vez, alertou que a pandemia pode gerar uma fome de proporções bíblicas. Entretanto, enquanto bilhões de pessoas comuns perderam suas fontes de renda e foram proibidas até mesmo de sair de casa para encontrar um novo emprego, algumas outras poucas pessoas que já eram ricas ganharam mais dinheiro do que nunca durante o mesmo período, aumentando ainda mais a disparidade social entre a elite financeira e o restante da sociedade. Mas o que explica o aumento dessa desigualdade? Quais são os motivos por trás dessa disparidade? Seria algo inerente ao sistema capitalista vigente, como nos disse Marx, ou existe algo a mais que explica a diferença do desempenho entre os mais pobres e os mais ricos durante essa crise? Antes de responder essa pergunta, peço a você que deixe o seu like e se inscreva caso você ainda não seja inscrito. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Enquanto muitos perderam seus empregos e têm dificuldades para manter as contas em dia, a riqueza dos maiores bilionários do mundo aumentou em cerca de 5 trilhões de dólares, de acordo com a revista americana Forbes. Mesmo com a pandemia dizimando economias inteiras e jogando bilhões de pessoas na pobreza, a Forbes registrou um número recorde de bilionários na lista que produz anualmente. Segundo o levantamento, são 2.755 bilionários espalhados em 70 países ao redor do mundo. No Brasil, o número de nomes na lista subiu 44%. Eram 45 bilionários no começo de 2020 e agora são 65 pessoas, acumulando um patrimônio de 212 bilhões de dólares. A notícia publicada no último dia 28 de abril no site da famosa revista Forbes destaca como, em plena pandemia, só nos últimos 12 meses, 493 pessoas de todo o mundo entraram para a lista de bilionários, o que daria um novo bilionário a cada 17 horas. Como não poderia deixar de ser, a mídia, incluindo a própria Forbes, por mais surreal que possa parecer, correu para noticiar o fato aos 4 cantos do planeta como mais uma prova cabal do fracasso do capitalismo. O que torna tudo ainda mais intrigante, já que a mesma mídia que propaga esse tipo de narrativa distorcida é exatamente a mesma que faz coro aos apelos pelo fechamento irrestrito de economias inteiras, pacotes de resgate a empresas e instituições financeiras bilionárias e a garantia de uma renda básica universal paga pelo Estado para cada cidadão. Tudo, é claro, financiado pelo aumento de impostos e primordialmente pela impressão de dinheiro por parte dos bancos centrais. Essa, aliás, é a receita que vem sendo seguida à risca no mundo inteiro. Estamos vivendo hoje no que podemos chamar de o maior experimento monetário da história, em que bancos centrais inundam mercados com uma liquidez absurda, distorcendo todo o sistema produtivo da economia e destruindo o poder de compra da moeda estatal, prejudicando os mais pobres em detrimento dos mais ricos. Em vídeos anteriores aqui do canal, já expliquei como se dá o processo de manipulação da oferta monetária e das taxas de juros por parte dos bancos centrais. Mas de forma resumida, quando os bancos centrais querem aumentar a oferta monetária, eles compram ativos pertencentes a alguns bancos comerciais escolhidos por algum critério obscuro e dessa forma depositam o dinheiro na conta que esses bancos possuem junto ao Banco Central. De onde veio esse dinheiro que o Banco Central utilizou para comprar o ativo do banco comercial? De lugar nenhum. Ele apenas o criou como num passe de mágica. O economista francês Richard Cantillon assim já havia nos ensinado há mais de 300 anos que o aumento da oferta monetária cria inflação de forma desigual
e tende a beneficiar aqueles que se encontram mais perto da injeção monetária. Ou seja, os preços aumentam conforme esse novo dinheiro circula pela economia, e aqueles que o recebem primeiro serão os maiores beneficiados, pois estarão em posse de um dinheiro ainda não desvalorizado. Nesse caso, o sistema bancário e as grandes corporações são os maiores beneficiados pela injeção de liquidez criada pelos bancos centrais, pois são eles os primeiros a tomarem posse do dinheiro recém-criado pelo sistema, seja esse dinheiro direcionado para a economia real ou para o mercado financeiro. Em compensação, as pessoas à margem do sistema financeiro e que compõem a base da pirâmide social seriam as últimas a receber esse dinheiro, já desvalorizado, sendo assim prejudicadas. Esse processo ficou conhecido como efeito Cantillon, em homenagem ao economista francês que o descreveu, e ele fica ainda mais evidente quando observamos os gráficos que refletem o nível da injeção de liquidez por parte dos bancos centrais, principalmente no período pós-2008, e o relacionamos com o gráfico que mostra a evolução do número de bilionários no mundo, mas principalmente com o gráfico do Banco Central americano, que demonstra o quanto dessa expansão monetária foi absorvido pelo 1% mais rico e o quanto foi absorvido pela metade mais pobre da população. Em um vídeo anterior aqui do canal, expliquei como a desigualdade social não é um problema em si, pois ela é algo inerente à natureza de qualquer sistema social composto por seres humanos. As pessoas são diferentes, elas pensam de forma diferente e elas agem de formas diferentes, e é aconselhável que assim seja. A pobreza, sim, de fato é um problema sério e que deve ser o foco da atenção de qualquer pessoa que se preocupe verdadeiramente com o bem comum e que não está preocupada apenas em sinalizar virtudes que não possui. A tão sonhada igualdade social proposta por socialistas nada mais é do que uma utopia alimentada por uma ideologia nutrida por inveja e ressentimento, e que, quando levada às últimas consequências, tem como resultado a criação desordenada de miséria para toda a população, enquanto tão somente a elite do partido que está no poder usufrui da melhor qualidade de vida possível. O capitalismo, por sua vez, a despeito de toda a interferência estatal, gerou a maior prosperidade já vista em toda a história humana. Enquanto a imprensa tradicional, bem como políticos e personalidades progressistas, não entenderem que políticas irresponsáveis que geram endividamento serão sempre financiadas através da impressão de dinheiro e que essa injeção de liquidez invariavelmente sempre irá parar nas mãos daquele 1% mais rico, eles nunca irão entender o porquê que a desigualdade nunca irá parar de aumentar.